Olá a todos! Mais um Cine Cotidiano começando. E dessa vez voltaremos um pouco para a história do cinema, falando sobre a origem do cinema fantástico, o terror gótico e como os filmes de terror que conhecemos hoje em dia tiveram sua origem no começo da sua época, né? Foi na década de 1900, na origem. Pois bem, para isso, roda a vinheta. Para entendermos o terror como ele é hoje, nós precisamos voltar no tempo, entender a sua história e como os filmes de terror eram feitos. Antes dos filmes de terror existirem, você tem que analisar a ficção científica. Tem um vídeo meu que eu falo muito bem sobre a origem da ficção científica. Se você ainda não assistiu, dá uma clicada, clica no link e dê uma olhada. Você vai gostar bastante, eu acredito. Pois bem, o pai da ficção científica no cinema foi George Méliès. Ele que foi o produtor de Viagem à Lua e vários outros filmes fantasiosos, teve uma grande parte de importância e até um pouco do cinema fantástico nas suas obras. Depois dele criar o cinema, além de ser uma técnica e uma reportagem, como os irmãos Lumière já falaram que teriam feito, Méliès decidiu revolucionar, contar coisas que nunca poderiam ser vistas na realidade. E assim ele inventou a ficção e a ficção científica. Pelo menos foi ele que foi a primeira pessoa que colocou isso numa câmera. Pois bem, após isso, várias pessoas pensaram que também poderiam fazer o mesmo. Porém, criaram várias ramificações. E assim como Méliès, a maioria dos seus filmes foi algo mais leve, e contando mais a história, a humanidade, o avanço, as coisas que poderiam estar acontecendo com ciência, a viagem à Lua, literalmente, pessoas decidiram buscar mais a literatura e algo fantástico que já existia nesse tipo de arte, que é o terror. E eles decidiram fazer isso, criou o cinema fantástico, onde você vê vários simbolismos com questão da vida e da morte, mensagens subliminares. Tudo isso foi feito na questão do cinema fantástico, dentro do cinema fantástico. E além disso, o cinema fantástico foi o primeiro a trazer um pouco da atenção do cinema que conhecemos hoje como terror. Ele foi o que trouxe a imagem, a desfiguração do personagem. Desfiguração não, a transformação de um personagem para outra coisa mais aterrorizante, momentos certos, a trilha sonora que ainda estava em desenvolvimento fora do cinema, mas existia. Todos os pequenos detalhes que usamos hoje nos filmes de terror é tudo graças ao cinema fantástico, que foi o seu pai de origem. Os principais filmes de cinema fantástico que falam sobre isso são O Gabinete do Dr. Caligari e Nosferatu, Uma Sinfonia do Horror. O Gabinete do Dr. Caligari de 1920 foi o primeiro e ele foi eu acho, o mais famoso filme do cinema alemão, que é considerado grandioso pelas suas técnicas e ao mesmo tempo pela sua trama, eu acredito. A questão, uma das cenas que eu acho que muitos se lembram até hoje é a perseguição dos telhados que acontece no filme do Gabinete do Dr. Caligari, onde todas as técnicas do impressionismo alemão, onde fala da luz, onde tem simbolismo, técnica, enredo, tudo se mistura perfeitamente. E acho que a questão dessa cena ser tocante para as pessoas que gostam de cinema é por causa do cinema fantástico. A ideia é que o cinema fantástico quis dizer que não é, assim como o Méliès, não é simplesmente um entretenimento, porém ele precisa ser um entretenimento. Então você vai contar algo fantástico, que nem fala o nome. Você vai contar algo incrível que você não pode ver na vida real. E o incrível pode ser tanto bom e agradável quanto horripilante e diferente, perturbador. E é isso que os dois filmes fizeram. Nosferatu, na cena que aparece o Conde Orlok, que é a primeira vez que ele está na porta, você pode rir agora que os efeitos especiais não eram lá grande coisa. Mas aquilo na época, as pessoas verem um vampiro, aquilo era para ser uma encenação de um vampiro. Aliás, uma curiosidade, o Nosferatu era para ser o Drácula, só que não conseguiram os direitos, o diretor do filme não conseguiu, o Murnau não conseguiu os direitos autorais do Drácula. Então ele criou o Nosferatu, que é tecnicamente um vampiro, é a mesma coisa. E quando você olha aquela coisa linda, aquela cena, a primeira, que ele está na porta, e você vê assim, o cara é tão feio quanto a maquiagem que colocaram, e você vê que o cara parece um monstro mesmo, aquela expressão de horror, aquela coisa que você pensa na época e vê aquilo, você se traumatiza falando, monstros existem. Aqui dentro, coisas que nunca vi na realidade existem. E não são só coisas boas, são coisas ruins. São coisas sobrenaturais, perigosas. É isso que o cinema fantástico quis passar.
Eu acho que esses dois filmes, além das técnicas que o cinema alemão conseguiu investir muito durante a sua escola de cinema, o seu conteúdo, ele conseguiu criar algo muito mais interessante. Não em questão de história, mas em questão de simbolismo, simbologia, como a gente pode dizer, mensagens subliminares, o que a visão quer dizer, a composição da imagem, é aquela questão do telhado do Dr. Caligari. O que aquela composição te causa? Pode causar uma coisa diferente para cada pessoa, mas todas vão questionar pavor ou uma coisa de mistério. E é isso que é interessante no cinema fantástico. Passa um pouco, o cinema fantástico dura a sua origem de 1901 até 1929, quando Paul Leni, que é um dos principais diretores e produtores do cinema fantástico, morre aos 44 anos envenenado em Los Angeles. Após isso, passamos um pouco mais para frente na história do cinema, onde tem o terror gótico. O terror gótico começa em 1930 e termina em 1941. E o principal filme que marca isso é ridículo. Eu falei sobre um filme que você pode achar assim, como assim isso é terror? Não é possível que isso é terror. Gustavo, o que você está fazendo da sua vida? Você tá loucão, né, cara? Mas sim, naquela época, King Kong, o primeiro King Kong, aquele King Kong dos edifícios, aquela cena clássica em preto e branco que você sabe, todo mundo conhece, era considerado terror gótico. Como? Não sei o que vinha na cabeça das pessoas para ver aquilo. Mas se você for parar para pensar na época, como você classificaria King Kong? Eu não sei, eu acho que terror poderia ser uma coisa interessante. Um macaco gigante destruindo tudo não é uma cena que te dá uma paz, uma tranquilidade para ser um romance. Eu acho que ele tá mais para ser um terror, né? A não ser que, se você vê um macaco gigante destruindo tudo, você vai ficar calmo. Então, eu vou ignorar isso e aceito se nossos grandes produtores de cinema antigamente falaram, não podemos negar, na época consideraram. Mas eu acho que o mais marcante, que eu acho que todo mundo considera como o primeiro filme de terror, o livro de literatura que foi aclamado como o pai do terror também, foi Frankenstein, e o filme de Frankenstein de 1931 consegue isso. Que ele pega toda a questão do simbolismo e pega toda a questão do medo e terror do cinema fantástico e aplica 100% no medo. Você cria o cinema de terror finalmente, que não é só aquela questão de te passar a magia, o mistério, é a questão de te passar o medo. O cinema gótico tem a questão de te passar melancolia e medo em grande frequência. E esse eu acho que é considerado realmente o primeiro filme de terror na história do cinema terror mesmo. E aí, com o tempo vai passando, a gente pode falar de quantos filmes de terror quiser de hoje em dia, né? Invocação do Mal tá aí, 500 mil, Alien vai voltar, que é considerado terror, e podemos falar de todo, Fragmentado, que teve agora no cinema, que com James McAvoy, muito bom esse filme. Não sei se é suspense ou terror, mas quem não assistiu, vá assistir esse filme, na moral, é muito bom. É uma outra face pro terror, que não é só te tacar jumpscare na cara pra te assustar. Eu acho que ele mexe muito mais com o seu psicológico, uma coisa tipo Iluminado de antigamente, só que mais eficaz porque tá na nossa época. Mais ou menos isso. E bom, eu poderia falar de vários filmes de terror e técnicas usadas nos filmes de terror recentemente, mas eu acho que estamos com pouco tempo e esse é um vídeo introdutório falando a origem do cinema fantástico e terror, mais especificamente a origem do gênero terror no cinema. Então, se vocês gostarem, eu vou deixar por um próximo vídeo falando técnicas e o cinema de terror atual, que nem eu fiz com ficção científica, que eu também vou deixar o link aqui da parte 2 que fala da ficção científica atual, que dessa década, vocês entenderam. Pois bem, se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de curtir, compartilhar, ajudem o canal, deem uma força, marquem seus amigos, tentem me ajudar a crescer um pouco, que eu gosto muito do que eu faço e eu acho que vocês estão gostando do meu conteúdo. Eu quero crescer cada vez mais e poder trazer mais conteúdo de qualidade. Eu vou tentar agora revisar e falar de filmes atuais, análises, como eu fiz com o da Bela e a Fera e outros, e falar um pouco de história de cinema, que é uma coisa que eu tenho uma paixão absoluta para contar para vocês. Então eu vou revisar um pouco de cada um. Eu ia fazer, eu acho que eu prometi também um pouco de fazer, se eu não me engano, mas isso estava na minha cabeça, de fazer a análise do Ghost in Shell. Eu que até queria, estou aproveitando esse final do vídeo para perguntar para vocês. Se vocês ainda querem que eu fale um pouco, não análise só do Ghost in Shell, mas falando a minha opinião, a questão do whitewashing que teve,
a adaptação, se mangá e anime comparado com o filme ficou bom, ou algum outro filme que lançou recentemente, se vocês querem que eu fale, põe nos comentários e vamos discutir, porque às vezes eu posso fazer um vídeo diferente, não só fazendo análise, mas adicionando alguma coisa para compensar vocês. Eu juro que eu ia fazer análise de vídeo, mas essa semana aconteceu muitos problemas para mim e não deu para fazer. Mas eu juro que a próxima vai dar tudo certo, os próximos lançamentos vou acompanhar todos. Espero que tenham gostado, não se esqueçam de se inscrever no canal e até a próxima!